Fala, meu querido, tudo bem com você? Mais uma notícia referente, ao site Shopee. Vem crescendo bastante, mas recentemente, nessa semana, anunciou em vários portais, até no próprio site da Shopee, que estariam encerrando as suas atividades na Espanha. Querido, eu fiz esse vídeo ali, logicamente que é para te puxar pro vídeo, só que eu queria te contar uma história na minha vida. Esse vídeo vai ser mais um desabafo, e se você é um empreendedor que é sangue no olho, você vai gostar bastante. Deixa o seu like, já se motiva a gente gravar ainda mais conteúdo. Bom, meu querido, muitas das vezes, algum marketplace ele vai encerrar as atividades no teu negócio, na tua vida, não com fechamento de portas. Ele vai fechar na tua vida, com uma modificação na estrutura, na estratégia do marketplace, no interesse do marketplace. E para você que vem de um tempo nesses lugares, é comum, isso acontecer. Às vezes você tiver um tempo na sua vida, você vai ter que fazer uma readaptação. E essas readaptações são tanto doloridas para você fazer. Não é fácil. Muitas das vezes é mudar ali o teu fornecedor. Às vezes você está anos comprando no mesmo lugar, o teu tipo de produto. Às vezes até sair fora do marketplace. E eu queria te contar uma história nesse vídeo, uma história pessoal comigo, que aconteceu ali por volta de 2014, mais ou menos isso, deve estar fazendo uns 7, 8 anos. Essa história, foi o maior perrengue que eu passei na vida, e dali pra frente as coisas mudaram drasticamente na minha vida. Eu queria te contar para que você consiga aplicar na tua vida, Então não é um tutorial do YouTube, é algo que eu vivi e foi a maior experiência que eu tive na minha vida, que mudou o meu negócio dali pra frente. Bom, meu querido, quem que eu sou hoje, e quem que eu era naquela época? Bom, hoje eu tenho 4 lojas físicas aqui no Rio do Sul, O meu ramo, ele é automotivo, ou seja, é um ramo pesado, não é qualquer empresário aí que dá pé. Tu comprar hoje um carro de 50 mil, de 100 mil reais para tu botar na loja para vender, não é fácil. Eu tenho um ramo de motos de altas cilindradas aqui. Além disso, eu tenho um e-commerce que a gente faz na casa do 1 milhão, já faz mais de tempo, O nosso faturamento é no 1 milhão mensalmente, Então, ou seja, a gente tem uma estrutura bem bacana. Além de 4 lojas físicas, inúmeros funcionários, um e-commerce que vende bem. Só que nem sempre foi assim. Eu comecei, eu era motoboy. Basicamente, quando eu tinha os meus 18 anos, eu era motoboy. E aí eu entrei de um estagiário numa empresa e as coisas foram acontecendo pra mim e ali eu fui evoluindo. Então, eu tenho dinheiro de 7 anos pra cá, digamos assim, só pra tu entender o contexto. E aí, pra quem não tinha nada, eu era motoboy, eu era casado, tinha uma filha ali recém-nascida. Caramba, cara, que perrengue que eu passei. Eu vendia lá no Mercado Livre, querido, e ali o Mercado Livre naquela época era minha fonte de renda total. Ou seja, na época no Shopee era praticamente, eu nem sei se existia ou não, mas assim, não se ouvia falar. Existiam outros marketplaces, só que a gente não dava pé, porque pedia nota fiscal, e naquela época não tinha nada disso. Hoje é tudo com nota fiscal. Mas assim, aquele perrengue ali foi assim, bem no começo, era só Mercado Livre. Naquela época, eu lembro que eu fazia mais ou menos uns 100 pedidos. Hoje a gente faz isso a cada 2 horas, 100 pedidos. Só que assim, 100 pedidos ao mês eu fazia naquela época. E aí o Mercado Livre, foi onde é que eu saí do Mercado Livre naquela época, depois a gente acabou voltando. Só que assim, foi um susto muito grande. Eles fizeram uma mudança na reputação e no tempo de postagem, não levou só eu, levou outros negócios também. E aí eu não consegui mais trabalhar, Daí eu tava mais ou menos assim, eu comecei a me reerguer, eu comecei, digamos assim, saída do meu salário mínimo e tava ganhando, sei lá, uns 8 mil reais por mês naquela época. E era muita grana, assim, realmente a minha vida tava mudando da água pro vinho. E daqui a pouco eu fui lá pra baixo, assim, e tomei uma lapada. Só que aquela lapada, querido, no momento ele vai te dar uma angústia tão grande que dá vontade de tu parar. Por mais assim forte que tu seja. Só que eu usei aquilo ali pra mim como se fosse uma mudança de vida. Naquela época eu zerei e falei para alguns amigos meus, e falei assim, alguns amigos empresários, e falei assim, querido, eu não sei o que tu vai fazer, só que eu vou arrumar um emprego fixo, vou juntar uma grana e vou me erguer. Dito e feito, eu arrumei um emprego numa distribuidora de bebidas aqui na minha cidade, tive que trabalhar uns 4 meses porque eu não tinha dinheiro para nada, E aí eu comecei a fazer uns bicos de garçom à noite. Pra quem ganhava como vamos botar até 10 mil reais, querido, tu ir trabalhar de garçom, nada contra os garçom. Só que assim, cara, é um perrengue danado.
tu ter que ir lá e voltar atrás e se reerguer. Foi o que eu fiz, eu ganhava quase 10 pau por mês e tive que voltar a trabalhar de garçom. Lá na época, lá atrás eu já trabalhava de garçom, então por isso que eu voltei a trabalhar de garçom. Só que assim, eu cheguei a trabalhar naquela época 40 reais para trabalhar uma noite de sábado. E aí eu falei pra mim assim, eu vou reerguer, eu vou fazer o capital e vou voltar a acontecer. Então o que eu queria? Eu queria dinheiro para comprar estoque, porque o Mercado Livre tinha aquele negócio de prazo de 24 horas. E daí eu trabalhava assim, eu comprava e depois vendia, mais ou menos assim, o tal do dropship, tá? Então assim, ó, e aí eu fiquei sem dinheiro para comprar estoque, e eu tinha que ter estoque. E eu fui lá e meti a cara e fiz. E aí o que aconteceu? Só que eu, naquele momento assim, me serviu como um aprendizado. Eu falei, eu nunca mais vou ficar na mão de ninguém. Foi aí que a minha vida mudou. Sabe o que eu fiz? Naquele momento, né, eu tive que, na época o Mercado Livre ainda era o único caminho, tá? Então assim, eu fui lá, fiz acontecer, trabalhei lá um tempo na empresa, juntei o dinheiro e voltei ao Mercado Livre e voltei meu negócio a acontecer. Só que eu falei pra mim mesmo, eu nunca mais fico na mão de ninguém. E aí o que eu fiz? Eu peguei, fui lá e falei assim, eu vvou procurar outros lugares para vender. O primeiro deles, tá? Que naquela época que eu fiz, eu abri um e-commerce, tá? Ah, mas Felipe, eu já vi tanto falar, não dá certo um caramba, tá? Olha quanto e-commerce que tem. Existe muitos e-commerce, se procurar qualquer coisa, tu vai cair numa camalhada de e-commerce. E aí, no começo, o que acontece? Tu perde muito dinheiro. Por quê? Porque tu não sabe operar. Tu só sabe vender no Mercado Livre, Shopee, Mercado Livre, Magazine Luiza, aquelas coisas assim que ele te dá o leitinho ali, né, quentinho. Isso na loja virtual não existe. E aí tu vai aprender. E aí para aprender tu perde dinheiro, tá? E aí depois, Felipe, tu vai ficar mais ou menos um ano ali, foi o que eu passei, né? Só perdendo dinheiro, botando dinheiro e perdendo, botando dinheiro e perdendo. Depois esse ano vai passar. E aí quando passar, querido, aí tu vai meter a cara e vai dizer assim, não, o e-commerce é meu, a regra é minha, as mudanças são minhas. Foi isso que eu fiz. E aí eu fui lá, criei meu e-commerce, né? E o meu e-commerce hoje, ele é 99% das minhas vendas, eu ainda vendo em marketplace, tá? Só que assim, ó, querido, é outra vida, tá? Tu não depende da regra de ninguém. Shopee encerrou na Espanha, mas ele podia ter encerrado no Brasil. Faz 2 países que foi encerrado esse ano. Tu tem noção disso? Então assim, ó, é pra tu ter medo? Não é pra tu ter medo, é pra tu começar a pensar de forma inteligente. Tu vai esperar as coisas acontecer ali pra quebrar o teu negócio? Querido, não passe o que eu passei, é horrível. É isso que eu aprendi, tá? Quando mudou. Se você chegou até aqui, meu irmão, desce o dedo nesse like, se inscreve no canal e deixa aquele comentário maroto aí pra dizer assim, Felipe, gostei, cara. E se tu quer ver mais vídeos como esse, né, é nesse nível que a gente tenta gravar. A gente tenta gravar aquele vídeo assim, que te joga pra frente, né? E nada de teorias, tá? Eu não gosto de teoria, teoria pra mim não funciona. É aquela meia verdade, né? Porque tem de canal de YouTube falando meia verdade, pega um trechinho e emenda um monte de baboseira. Querido, essa foi a minha história. Espero de certa forma, né, que eu tenha te ajudado a te compreender, a te ajudar a ser um empresário ainda melhor, né? Se você quer ver mais dicas como essa, se inscreve no canal e até a próxima.